desafio de encontrar o melhor tom, a melhor base, como que fica, ai meu Deus, como é que eu fico Gasparzinho, ou eu fico muito escura, ou muito amarelada, como que eu faço aí, né, para decidir o melhor tom da minha pele. Além disso, hoje eu trouxe um plus, que é o olho gatinho, né, quem aqui também tem a dificuldade, sempre sonhou em fazer um olho gatinho e não consegue fazer. Então hoje eu vim aqui, né, com muitas dicas, com muitas técnicas, para que a gente saia daqui com tudo em mãos, gatíssima, elevando a autoestima e praticando muito. O meu nome é Milene Shank, é um prazer ter todas vocês aqui e bora lá! Bom, para começar a maquiagem, a gente tem que sempre pensar no cuidado da nossa pele, tá? Então, limpar a pele, hidratar a pele com produtos específicos para a tua necessidade é muito importante. Então, a gente não pode, né, usar qualquer coisa no nosso rosto. Concordam comigo? Olha aqui, ó, nosso rosto é a nossa... um dia eu escutei isso, né, que é o copinho de cristal. Então, a gente precisa cuidar muito essa região de todo o nosso corpo, obviamente, né, mas produtos específicos mesmo, para que a gente tenha resultados reais aí na nossa pele. Então, produtos que eu uso sempre antes de aplicar qualquer maquiagem é um produto de limpeza da região de olhos, tá? Então, um produto que eu uso muito é o da linha, né, da Mary Kay. Então, todos os produtos que vocês vão ver aqui serão da Mary Kay, tanto os acessórios, tanto como os produtos, tudo, absolutamente tudo, até o espelho que tá aqui, é da marca Mary Kay, tá? Então, o nosso, né, o demaquilante, que é bifásico, né, que é livre de óleo, à base de silicone, então ele é um produto que está há vários anos aí ganhando como o melhor demaquilante do mundo. Ele é utilizado, então, para a região de olhos e também nos lábios. Outro produto que eu também utilizei, eu já fiz, tá, gurias? Porque eu quis dar uma adiantada para o vídeo ser mais rápido e mais prático, tá? Além disso, eu vou fazer a maquiagem apenas de um lado do rosto, com esse intuito de ser mais rápido, mais prático, e também para vocês verem a diferença de um lado para o outro, ver a importância de usar técnicas certas aí para o teu rosto. Então, outro produto que eu uso sempre no rosto é o nosso 4 em 1, que ele limpa, tonifica, esfolia, é anti-idade, remove maquiagem do rosto. Então, ele é anti-idade, ele é perfeito, né, para limpar o nosso rosto. Outro produto que eu sempre indico é realmente o nosso tônico. Então, se tu quer uma maquiagem mais duradoura, mais bonita, se tu tem os teus poros mais dilatadinhos, ele é um produto que vai ajudar muito a retrair os poros, deixando a tua pele mais lisinha e também contribuindo para que a maquiagem dure mais tempo. Então, esse é um tônico anti-idade também da Mary Kay. Ele tem um extrato de pau rosa, ele tem um cheirinho maravilhoso. E também outros dois produtos que a gente não pode ficar sem é a nossa loção diurna, que já vem com bloqueador solar, e também um hidratante antioxidante. Para quem não sabe, antioxidantes são aqueles que combatem os radicais livres, e os radicais livres são aqueles que contribuem para o nosso envelhecimento precoce. Então, a gente precisa sempre utilizar, certo? Então, eu só não apliquei aqui, né, o nosso hidratante para finalizar, então eu vou fazer aqui junto com vocês, até para vocês verem a quantidade, é bem pouquinho que a gente usa, tá? Vou espalhar, vou fazer em todo o rostinho, sempre em movimentos circulares, sempre para cima, gente, sempre para cima. Esses produtos têm especificação de pele, então a gente consegue direcionar para uma pele mais oleosa, para uma pele mais normal a seca. Então, são produtos de tratamento, isso é bem importante. Ele é bem fluido, então ele seca com muita rapidez, então ele é incrível, a sensação é maravilhosa e fica assim, né, uma maciez incrível. Então, aplicou no rosto, eu já posso partir para maquiagem, depois que eu fiz todo um processo, né, de limpeza facial, a gente já parte para maquiagem, tá? Então, escolhendo aí, né, um ladinho do rosto, esse eu vou botar em todo, que é mais rápido. Não, vou botar só no ladinho, né, vamos lá. Que é o nosso primer facial, gente. Engana-se as pessoas que acham que primer só é utilizado quando vai maquiar. Não, inclusive eu tenho muitos clientes que utilizam esse produto, né, a ala masculina usa muito também, não só as mulheres, porque ele retrai os poros, deixando a pele muito macia, muito sedosa, com aspecto aveludado. Então esse aqui, gente, esqueci de pegar minha bandejinha, mas vamos lá. Ó, esse aqui vocês vão aplicar
botei aqui a quantidade pro rosto todo, gente, esqueci. Esse daqui a gente já sente na hora a maciez. Então, como eu falei pra vocês, ele retrai. Quando eu estiver olhando um pouquinho pra baixo, gente, é o espelhinho que eu tenho aqui, tá? Então, é isso. Gente, assim, ó, ele é incrível. Ele desliza, ele é super levinho, tá? E ele deixa a pele mais sequinha também. Então, quem tem aí, né, o desafio de uma pele mais oleosa, esse produto é incrível pra ti. Combinado? Bom, coloquei o primer e agora eu vou partir, então, para o nosso corretivo. Esse corretivo que eu vou utilizar é um corretivo líquido. Ah, lembrando, o nosso primer, além de fixar a maquiagem, ele é anti-idade, ele é tratamento, né? Então, ele também vai, né, tratar a tua pele. Bom, ai, gente, quem já usou esse aqui? Meu Deus, comenta aqui se tu já usou esse. Perfeito. Corretivo, então, o corretivo líquido, como que a gente vai utilizar? A gente vai pegar essa partezinha aqui, esta partezinha aqui para levantar o olhar. Você pode também utilizar aqui para disfarçar qualquer linhas de expressões que tu possa ter, tá? Tu pode colocar também em cima do nariz, pode colocar também aqui nesta região para dar uma iluminada. Além disso, aqui também você pode utilizar. Quem tem olheira aqui nessa região também vai fazer toda a diferença. Depois que eu apliquei, eu vou vir, então, com um pincel Kabuki, tá? Que é um pincel super especial da Mary Kay também, que a gente vai fazer em batidinhas. Então, assim, sempre, gurias, né? Utilizem em batidinhas os produtos, porque se eu arrastar a maquiagem, eu vou acabar tirando ao invés de depositando. Então, é importante a gente fazer sempre em batidinhas. Aqui, vocês também podem utilizar a esponjinha da Mary Kay, que é maravilhosa também, tá? Eu super me adaptei com o pincel, então eu uso muito mais o pincel do que a esponjinha, tá? Por ser um produto único, ele fica, né, super maravilhoso, ele espalha muito bem, ó, podem ver já a diferença de um olho pro outro. Com essa aplicaçãozinha bem pouquinha, a gente já nota a diferença, né? Ó. Ótimo. Bom, agora o que eu quero mostrar para vocês? A importância da gente conhecer o tom da nossa pele, o tom ideal da nossa pele. Eu trouxe aqui 3 tonalidades de base. Primeira dúvida que muitas pessoas têm: utilizar a base. Vou testar a base aqui rapidinho para ver se é o mesmo tom, se é o meu tom, né? Gente, esse tom da nossa pele não é o mesmo do rosto. Então, a gente não pode testar em qualquer outro lugar do corpo, a não ser na pele, onde tu de fato vai utilizar aquele produto. Então, sempre utilizem ele, né, no rosto, testando no rosto. Então, eu sempre pego 3 tons, lembrando que a gente tem, né, tons frios, tons neutros e tons quentes. O que significa isso? Os tons frios, eles têm os tons mais rosados, um subtom mais rosado. É aquela pele que tende a ficar mais rosada. As neutras, a gente consegue encaixar aí na maioria, né, dos tons, porque ele é no meio, né, ele é neutro, ele não é mais rosado e nem quente, que é amarelado. Então, de repente, tu já usou aquela base e se sentiu amarelada. É porque tu utilizou um produto com um subtom quente, que não é para tua pele, certo? Então, eu trouxe aqui, dá para vocês verem junto, tonalidades, né? 3 tonalidades diferentes para a gente fazer o teste. Então, vocês vão sempre pegar um pouquinho da base e vão colocar num ladinho. Depois, vocês vão pegar outro tom. Vocês vão escolher os tons que ficam mais próximos. Lembrando que na Mary Kay nós temos o quiz da base. Então, através de apenas um questionário, você consegue ter, né, através da inteligência artificial, você tem o resultado melhor aí do tom da tua base. Então, você pode estar fazendo esse teste com a tua consultora, ou, né, se tu não tem consultora, tu pode estar entrando em contato comigo e a gente vai fazer esse teste. É presente para ti que tá nessa live, tá? Então, tu pode... caiu. Você pode estar fazendo esse teste, tá? E eu peguei outro tom. Então, você pode estar fazendo o teste aplicando na tua pele, ou também, né, você pode estar fazendo esse virtual, que dá muito certo. E às vezes,
até no presencial, eu faço o teste para a gente já ter uma noção de quais bases que eu vou, né, testar no tom da pessoa. Então, olha só, vocês conseguem perceber que ela vai secando, e conforme ela vai secando, aqui fica mais transparente o tom da tua pele. Então, isso é muito bacana a gente olhar, analisar. Ó, vocês conseguem perceber que a do meio é o tom mais ideal para minha pele. Esse tende a ficar mais amarelado. Esse também tem um subtom amarelado, mas ele é mais claro que o meu tom. Então, vocês viram que rapidamente, em poucos minutos, a gente já, com poucos segundos, já consegue perceber que o tom ideal da minha pele é este do meio, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que o tomzinho que eu tô usando, então, é a Beige N150, tá? Na Mary Kay nós temos 28 tons, então, com certeza, tu vai encontrar o tom ideal aí pra tua pele. Toma removendo aqui, então, com um algodãozinho, com o nosso demaquilante, tá? Vocês podem estar utilizando também com tônico, ou com a nossa água micelar também é ótima para isso. Ótimo, então já sei o tom da base, sempre então testem 3 tons, analisem, esperem secar, o tom que ficar mais clarinho, mais uniforme, mais natural é o tom da tua pele, tá? E sempre testem aqui no maxilar, tá bom? Toma uma aguinha. E a pessoa fala demais, né? Vocês vão ver. Ótimo. Então, bora lá aplicar a base. Eu vou colocar em cima do meu estojinho, que eu esqueci de pegar a bandejinha, mas não há de ser nada. Então, a N150. Vocês podem estar colocando no dorso da mão também, se vocês quiserem, tá? Então, tá aqui o tom. O mesmo pincel que eu apliquei, então, o corretivo, eu vou aplicar no rosto. Gente, aqui, quando eu for aplicar a base, tomem muito cuidado. Nunca apliquem todo o produto no rosto ao mesmo tempo e depois vai espalhar. Por quê? Essa base, em especial, ela tem um efeito mate. Então, ela seca com muita rapidez. Se tu faz que nem hidratante, os pontinhos, né, no rosto e depois espalha, quando tu chegar no último pontinho de espalhar, ele vai estar já marcado, manchado o teu rosto, porque ele já secou, tá? Então, aos pouquinhos, vocês peguem bem pouquinho no pincel e vão colocando aí em batidinhas em todo o rosto de vocês. Então, gente, vocês podem ver que rende muito, tá? E ela fica super uniforme. Além disso, essa base aqui, uma das coisas que mais me encanta, e é a base mais vendida do Brasil, é que ela é anti-idade, ela tem resveratrol encapsulado, né, ela tem vitaminas, então ela nem é considerada maquiagem pela Mary Kay, tá? Ela é, de fato, uma roupinha para nossa pele, ela é tratamento, deixando a pele da gente super cuidada, tá? Então, ela pode ser utilizada diariamente, ela não obstrui os poros, então pode usar, e os benefícios que ela vai te trazer são excelentes diariamente, tá? Então, ó, espalhem bem na região dos olhos, sempre, né, lembrem dos cantinhos aqui, né, das bordas do nosso rosto, para não ficar marcado, e com o pincel sujinho, nunca peguem produto para fazer isso que eu vou falar agora, que é aplicar no pescoço. Sempre com o pincel sujinho, vocês vão fazer este processo. Certo? Quem aqui já notou diferença nessa pele? Gente, demais, 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 demais. Ó. Muda muito, né? Só com uma aplicação. E essa é uma parte muito interessante também, que esta base permite construir camadas. Então, se tu queres uma camada mais boneca, mais festa, você pode estar colocando camadas e camadas e camadas e camadas, tá? Se tu quer algo mais leve, mais dia a dia, você pode colocar uma camadinha que já vai ter uma cobertura super bacana. Como ela seca rapidinho, vocês podem perceber assim que tudo que eu vou utilizando é uma coisa em cima da outra, não precisa ficar esperando. E a grande dica
da base é aplique em batidinhas com a mão leve, com pouco produto em cada vez que tu vai aplicando, para que tu consiga, de fato, depositar ao invés de retirar, tá? E ela vai se habituando, ela vai se adequando. A gente chama que a base da Mary Kay, ela é uma base camaleoa, né? Ela vai se adequando ao teu tom de pele e vai ficando super natural. E o mais interessante, tu não se sente, né, maquiada. Depois que eu coloco a base, eu posso ir selando já a base, tá? Então, eu já coloquei o corretivo. Se eu quiser, eu posso colocar um pouquinho mais de corretivo nessa região. Olha aí, gente. Gente, essa época eu tenho muita alergia. Então, é um pouco alérgica essa tosse, tá? Ó, tu pode colocar um pouquinho mais de camadinha em cima da base. Fica show de bola. Agora, a gente vai utilizar este duo, tá? Esse duo aqui, ele é tudo. Eu vou utilizar ele como sombra, vou utilizar ele como contorno facial, como iluminador, como tudo. Ele é aquele produto coringa que a gente precisa ter, tá? E ele é de mineral, tá? Então, pó mineral é ótimo, porque a gente pode estar utilizando diariamente também, sem problema nenhum. E o pincel que eu uso é esse chanfradinho, que ele encaixa direitinho na hora do contorno. Gente, quando a gente fala em contorno, a gente sempre pensa aí 2 dedinhos na nossa boca e a gente começa a aplicar. Ou melhor, vocês podem fazer o telefone, né? Ó, onde encostar os 3 ossinhos. Ó, os 3 ossinhos é onde tu tem que aplicar. Sempre embaixo aqui do osso, né? Do teu rosto. E tu pode estar também fazendo o peixinho, onde afundar é onde a gente deve aplicar. Então, sempre peguem o produto, tirem um pouquinho do excesso, para não colocar muita concentração, e comecem de fora para dentro, aplicando, sempre em batidinhas. Por que eu tô aplicando antes de aplicar o pó no meu rosto? Porque eu quero esse efeito mais pigmentado. Quando eu coloco com o produto ainda molhadinho, quando a base ainda é molhadinha, eu consigo ter uma pigmentação maior. Não só da base, não só do contorno, blush, mas também, né, da sombra. Então, olha só como já vai mudando. E aí vocês podem ir aplicando conforme o gosto de vocês. Qual é a ideia desse contorno? É deixar o teu rosto mais sofisticado, mais elegante, mais fino, tá? Então, esse é um contorno, é uma técnica universal para todos os rostos, todos os formatos de rosto. Esse é uma técnica de contorno que fica, né, que combina aí com todos, tá? Por isso que eu trouxe ele. Se você considera que a tua testa, ela é maiorzinha, então tu vai aplicar aqui também para dar uma diminuída. Se você quer diminuir papadas, você vai aplicar nessa região também. Se tu quer diminuir o teu nariz, você também pode fazer nesta região, dos 2 ladinhos, claro, e também aqui na pontinha para deixar ele mais curtinho, e aqui dos lados é para deixar ele mais fininho. Certo? E aí, gurias, vocês estão gostando? Comentem aqui. Ó. Contorno, então, realizado. Ótimo. Depois do contorno, o que eu utilizo? Eu utilizo aqui, né, um blush. Hoje eu vou usar um blush que é o Shy Blush, um dos mais famosos aí. Ele tem partículas douradas e ele também se encaixa em todos aí tons de pele. Então, o blush eu vou acionar, vou colocar um pouquinho acima do meu contorno, tá? Sempre tirando um pouquinho do excesso. E eu vou fazer em zigue-zague para dar aquele polimento nas partículas douradas e deixar ele mais estourado, mais bonito, tá? Não é nada chamativo, porém ele fica muito elegante, ó. Sempre unindo, tá? Com o contorno e sempre com a mão bem leve para ficar mais suave. Depois disso, eu vou colocar, então, um contorno, um iluminador, que também, né, é um dos produtos que eu utilizo. Então, eu sempre coloco o contorno, o blush e o iluminador. O iluminador eu vou colocar
depois, que ele já vem aqui no nosso duo, tá? Eu vou colocar depois de colocar o pó, para ele estourar mais ainda, para ficar ainda mais aparente, tá? Então, já fiz aqui, a minha parte da pele tá ok. O que eu vou fazer? Vou selar, tá? O meu selamento será com um pó acetinado. Então, coloco aqui na tampinha, pego um produto, um pincel específico para ele. E eu coloco em movimentos circulares, com a mão bem leve, em movimentos circulares, e depois que eu fizer esta ação, eu venho de cima para baixo para pentear os micro pelinhos, tá? Então, esse a gente chama aí de filtro do Instagram, né? Porque ele realmente faz um acabamento acetinado, aveludado, e na hora tu já sente secando, no sentido de oleosidade, até suor, sabe? Tu aplica, ele seca na hora. É muito gostoso a sensação, tá? Então, tu já pode abraçar as pessoas que tu não vai, né, transferir o produto, né? Não vai transferir na pessoa. Então, é muito legal. Depois que eu coloquei o pó, eu posso finalizar também com um pó translúcido, eu vou deixar por último para aplicar ele em cima, tá? Porque ele também faz aí uma fixação ainda maior no rosto, tá? Então agora a gente tá entrando aí, né, numa época mais, com temperaturas mais altas, né? Então a gente se preocupa que a maquiagem fique, né, intacta do início ao fim, do início do dia até o final do dia. Então, produtos, né, por isso que eu já tô trazendo aí opções para tu usar e ficar com a tua pele linda todo dia, tá? O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou precisar pegar o pincel de sobrancelha. Segura aí. Pronto. Ó, o pincel de sobrancelha, pra gente deixar a sobrancelha bem alinhada, tá? Ó. Sempre penteando pra cima e tirando, né, o excesso de base que possa ter aí na tua sobrancelha, porque é normal que fica, tá? E aí, depois dela alinhadinha, o que eu preciso sempre pensar e medir? Se ela tá no tamanho ideal. Se ela inicia onde tem que iniciar, se ela tem elevação no lugar certo, se ela termina onde tem que terminar. E para saber isso, é simples. Pega o próprio pincel, ou, né, eu vou utilizar aqui o lápis, encosta bem rente ao teu nariz, deixa bem retinho. Aqui, ó, onde começa, aqui onde está o lápis, onde tem que começar a minha sobrancelha. Seguindo essa mesma técnica, essa mesma lógica, tu faz aqui bem na bolinha aí do teu olho, tá? Olhando para frente, é a tua elevação. E no final do teu olho, tem que ser o final aí da tua sobrancelha. Então, a gente utiliza produtos para preencher, de repente, se tu tem alguma falha, ou se tu tá faltando... Eu mesmo, essa sobrancelha sempre falta aqui no início. E eu sempre faço, né, um acabamento com esse lápis retrátil. Então, sempre com mão bem leve, fazendo movimentos de fio. Ele é retrátil, então ele faz de fato o fiozinho. Ele fica super natural, gente. Nem parece que eu não tenho essa falha. Nem parece que eu tenho essa falha, quer dizer. Então, eu preencho porque eu tenho bastante falha na minha sobrancelha. Eu tô olhando aqui pra baixo por causa do espelho. E eu quero que vocês vão me falando aí se vocês estão gostando, gente. Tentando ser bem prática, objetiva, né, pra vocês colocarem em prática aí, depois vocês me falem. Ó, gente, em movimentos aí de fio. Olhem a diferença da sobrancelha. Meu Deus! E depois vocês podem alinhar com o pincel novamente. Bom, para fazer algo super simples, porque a nossa ideia aqui hoje, de fato, é ensinar o tom da base e também o gatinho, então eu vou ser super prática aqui na sombra, tá? Então eu vou utilizar o próprio duo que eu usei como contorno, vou usar o pincel de esfumado, ele já é o super esfumado, então ele já deixa
né? Ele é muito rápido, muito prático de utilizar. E aí a gente vai utilizar sempre vem uma carimbadinha aqui no cantinho, bem no côncavo, ó. E depois vocês vão trazendo em movimentos circulares sempre para frente. Aqui vocês podem utilizar primer de sombra também, tá? E vou fazer realmente algo bem básico, porque o foco é o nosso gatinho. Ó, gente. Fica super, super, super elegante e super rapidinho. A gente já ficou, né? Olha como deu, né, uma levantada esse olhar. O próprio corretivo, né, a técnica de onde colocar o corretivo, a sombra, tudo isso ele faz, né, esse efeito lifting, de levantar o nosso olhar e o nosso rosto. Então, isso é bem bacana. E agora a gente vai partir para o nosso delineado gato. Vamos! Eu tenho algumas opções, tá? Então, tem o delineador líquido, que é uma opção muito bacana. Tem a caneta delineadora, que é a que eu vou usar, porque eu acho ele o mais prático, principalmente para quem está iniciando. E também tem o lápis retrátil, que é uma opção muito bacana para a gente fazer o gatinho, tá? Então, assim, tem várias técnicas que vocês podem utilizar, né? Usar um cartão de crédito para fazer, clipes, tem até o, como é que é? O grampo também, que são ferramentas que auxiliam muito e dá muito certo. Até o adesivo, né, retinho, que ajuda muito também para tu ter o traço mais retinho. Eu vou fazer na mão aqui mesmo para vocês verem que é simples, é prático, tá? Que não é nenhum bicho de 7 cabeças e todas nós conseguimos fazer. O primeiro ponto, gente, é a gente fazer o nosso tracinho. Eu vou pegar aqui o pincel, tá? Desculpa, o espelho, tá? Para fazer aqui junto com vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver. E a primeira coisa é fazer um traço fininho até o final do meu olho, de olho aberto, de preferência. Não puxem o olho, porque quando você puxar o olho, você vai deixar o teu olho torto, né? Então, faça de olho aberto para que tu consiga ver exatamente, né, esse puxadinho do gatinho. Então, ó. Tô fazendo bem levinho para primeiro marcar e depois eu faço valendo, tá? Então eu faço esse traço. Depois que eu faço esse traço, eu venho na metade dele. E vou trazendo para cá, certo? Aí aqui vocês podem fazer conforme o gosto de vocês. Então, vocês podem fazer só o gatinho assim, que eu acho que fica super lindo. E vocês podem trazer também até o início do olho de vocês. Essa canetinha tá nova e ainda não foi para pontinha ainda o produto. Ó, essa caneta é ótima para isso, gente. Peguei uma caneta novinha, mas vou pegar minha veinha aqui, peraí. Que já tem produto jamais. Ó. Tu consegue vir. Até o início do teu olho. Então, esse aqui é o mais básico, gurias. O mais básico. E se vocês conseguem ver como eu estou vendo. Então, eu uso a ferramenta da canetinha porque realmente eu acho mais fácil para fazer essa pontinha mais delicada.
Então, eu fiz uma pontinha bem fininha mesmo, bem delicadinha. E vocês podem fazer, gurias, a técnica é a mesma. Vocês vão fazer o traço. E na metade do traço, vocês vão colocar, né, e trazer pra dentro, ó. E aí? Me digam o que acharam. Depois, o que eu faço? Eu faço um acabamento também na região inferior dos olhos, tá? Então, eu pego o próprio, eu posso pegar um lápis, fazer um acabamento em preto também, mas eu vou fazer algo que eu gosto muito, que eu faço muito, que é com pincel chanfradinho assim, ó. Eu pego o mesmo produto, a mesma sombra que eu coloquei na parte superior, eu venho aqui e eu faço esse acabamento na região inferior. Porque, assim, tudo que eu coloco na parte de cima do olho, eu tenho que aplicar embaixo também, como acabamento, tá? Então, dá para ser algo mais sucinto, só o gatinho, ou vocês também podem colocar o lápis na região de baixo também, sem problemas nenhum, tá? Se quiser mais marcadinho aqui embaixo, também é uma opção. Por exemplo, eu tenho a opção da sombra Cinnabar, que dá para fazer, sempre tiro o excesso, que dá para fazer mais fortinha essa região aqui. Tá? Ou o próprio preto, tá? Eu gosto assim, porque ele, como a ideia da aula é algo simples, prático, né? Eu gosto assim, ele dá essa clareza nessa região inferior, principalmente para quem tem olheiras, tá? Não utilizem muita cor na parte inferior, façam um delineado, façam, mas optem pelo marrom, tanto o lápis quanto sombra na parte inferior, tá? Para não evidenciar aí as tuas olheiras, né? Essa parte mais escura. Tá, ó. Gente, diferente, né? Olha a diferença. Deixa eu tirar aqui que tem um pozinho. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar o mesmo pincel de blush contorno, eu vou colocar, né, o iluminador de acesso e eu também vou selar, né? Vou fazer nessa região C o iluminador. Eu quero iluminar essa região e ela fica super. Eu adoro esse Czinho e também colocar aqui embaixo, ó, porque ele dá, né, um efeito bem diferente, assim, bem sofisticado, tá? Gosto bastante desse iluminador. E a chave também desse olho é muita máscara de cílios, né? Então, eu trouxe aqui também uma máscara que ela vai alongar os fios, tá? Então, sempre, gurias, a máscara de cílios, nunca façam isso aqui, porque entra ar e seca muito mais rápido. Então, sempre peguem o produto ali dentro, tirem o excesso, tá? Essa máscara de alongar, ela já é curvadinha, então eu consigo bem facilmente aplicar. Sempre, gurias, façam da raiz dos teus cílios até a parte de cima, tá? Porque vocês conseguem pegar todos os fios. Façam em zigue-zague para o produto entrar em cada fiozinho. A máscara de cílios é importante que tu tenha bastante paciência, principalmente se tu tem pouco fiozinhos como eu. Os meus fios, além de ser poucos, eles são para baixo, sabe? São deitados. Então, essa máscara aqui eu amei, ela é um lançamento. Porque ela dá esse alongamento, e para mim que tenho poucos fios e ainda para baixo, ele dá essa alongada e ele fica bem aparente, ó. E eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários qual é a técnica que você gostaria de aprender, qual é a tua maior dor, né? Como que você gostaria, né, de se maquiar, uma maquiagem festa, um olho preto, ou algo mais aprofundado como de contorno, labial, contorno de rosto, um olho mais dia a dia, uma maquiagem mais chique, uma maquiagem mais despojada.
eu quero que vocês coloquem aqui e me digam qual é, né, o que vocês gostariam de aprender aqui comigo, neste canal. Então, a gente vai ter aulas aí com bastante recorrência, tá? Aguardem que tem muita coisa boa. Então, sempre em todos os fios. Essa máscara de cílios eu amo também, porque todas elas, né, tem vitamina E, então elas têm ações condicionantes para o fio. Então, ela também ajuda a não ter queda nos teus fios. Tu também consegue colocar várias camadas. Olha isso, gente. Gente, eu falei muito aqui, acabou se estendendo um pouquinho a aula, tá? Mas essa maquiagem vocês conseguem fazer aí em 15 minutos. Vocês treinam, né? Uhum. E aí, vou colocar, então, finalizar. Vou botar um pozinho translúcido, também para dar aquele acabamento especial na maquiagem. Aí eu vou selar mais essa parte aqui. Ai, gente, a sensação, olha, não tem nem comparação a sensação. E eu vou fazer, então, um delineado com lápis no meu lábio, para finalizar a aula. Então, eu vou colocar o lápis sempre, gente, no contorno. Ó. Do teu lábio. Se você quer aumentar um pouquinho, você bota um pouquinho fora, né, além do teu lábio natural. Se tu quer diminuir, tu bota só dentro. Eu vou dar uma esfumadinha nesse lápis. Eu amo esse lápis de contorno, gurias. Tem vários tons. Adoro esse vermelho. Amo muito. E vou usar um hidratante, um balme, né? Um balme com cor, que eu amo também. Pra dar essa hidratada e esse acabamento. Ai, difícil fazer só um lado, né? Ele é um balme com cor. Olha como aumenta o contorno, né? Gente, é uma hidratação intensiva para os lábios. Maravilhoso. Então, gurias, é isso. Me digam o que vocês acharam. Ficaram com alguma dúvida sobre o tom da base? Me chama, que eu mando aí, né, o link para vocês fazerem o teste e a gente também, né, conversar mais sobre cada caso em especial e personalizado. Treinem o gatinho em casa, façam, tá? Me mandem foto, me marquem lá no Instagram, é Milene Shank, @Milene Shank também. Sigam lá, que vai ter bastante conteúdo bacana também. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui até o final desse vídeo. Muito obrigada. Aguardem aí que a gente vai ter muito, muito conteúdo bacana também. E um beijo. Espero que tenham gostado. Ó, a diferença? Bom, né? Beijo, até a próxima. Eita! Se você quer adquirir algum produto que tem aqui, que eu passei, chama, né, a tua consultora de beleza Mary Kay. Se tu não tem uma consultora de beleza, fica à vontade de me chamar aqui. Você pode acessar o meu site online, minha loja virtual, que você pode estar, né, adquirindo os produtos por aqui, por ali. Você pode me chamar também no individual, que eu também posso prestar toda a consultoria aí contigo, especial e exclusiva, tá? E envia esse vídeo aí para as amigas, segue aqui o canal, né, não vamos esquecer disso, curte e comenta aí nesse vídeo para que mais pessoas possam ver e aprender também essa técnica, tá bom? Agora sim, beijo!